A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estou aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia. A nossa matéria desse mês é Educação Cristã. Eu não vou pedir para você acompanhar agora na sua apostila, porque primeiro eu vou dar uma introdução da matéria, mas em breve nós estaremos acompanhando página por página. De início, eu quero que você entenda o que é educação. Os meus alunos já sabem que sempre no início, na primeira aula, eu explico o tema da nossa matéria. E a nossa matéria é educação cristã. Então, o que é educação? Se você tiver com lápis e caneta e quiser ficar voltando direitinho para ver a minha explicação, vai ser muito bom, vocês vão gostar. Educação é uma palavra latina, educare, é uma forma verbal latina traduzida por guiar, conduzir e acrescida do prefixo e, fica educare, que significa conduzir para fora. Olha que interessante, logo no seu significado básico, educação é uma atividade sistemática e continuada, exercida com o objetivo deliberado de introduzir uma mudança de posição no educando. Resumindo, a palavra educação significa conduzir para fora, o que faz com que o educando, a pessoa que está recebendo a instrução, seja provocada de forma deliberada a uma mudança de posição. E é exatamente o que acontece com aquela pessoa que aprende. Na nossa igreja, os irmãos sabem, nós temos uma frase que diz assim: quem aprende, cresce. Viu? Essa é a mudança de posição. Você, através da educação, do ensino, você é conduzido para sair da posição em que você está. Então, você se movimenta, acontece uma mudança na sua vida e você, consequentemente, vai crescer. Vocês gostaram? Muito bem. Uma outra coisa que eu preciso saber é a palavra cristã, mas a gente volta já já na cristã. Eu quero que você entenda que o foco da nossa matéria é a educação religiosa, isso, porque cristã vem de cristão, e cristão vem daquele que segue a Cristo. Então, estamos dentro de, prestes a trazer a vocês todo um estudo dentro da educação religiosa. Então, coloque aí também no seu caderno, você já colocou o que é educação? Conduzir para fora é uma atividade continuada, exercida com o objetivo deliberado de introduzir uma mudança de posição no educando, e agora você vai saber o que é educação religiosa. É aquela que é ministrada pelas diferentes religiões, inclusive o judaísmo e o cristianismo. É quando eu tenho a minha religião e eu ensino para os meus alunos sobre ela. É onde eu vou contar a história de como ela iniciou, quem é seu fundador, dentro da minha religião. E por ser religiosa, não significa que seja apenas a cristã, como está aqui no nosso resumo, o judaísmo, o islamismo, tem até as religiões que são místicas, que possuem suas escolas, suas faculdades, tudo falando e ensinando, conduzindo para fora, trazendo o conhecimento da sua religião para os seus alunos. Agora sim, dentro do que eu já sei o que é educação e sei o que é educação religiosa, o que é educação cristã? Isso, esta se refere única e exclusivamente à forma de educação baseada nos ensinos de Cristo. Veja que esse é o ponto-chave. A pessoa pode ensinar religião, ela vai ensinar sobre seus dogmas, ela vai ensinar sobre seu fundador, ela vai ensinar sobre a sua história, ela vai ensinar sobre o seu livro sagrado, de qualquer tipo de religião, dos mormons, testemunhas de Jeová, igreja católica, catolicismo, qualquer um deles. Mas
A única educação que é considerada cristã é aquela que se refere única e exclusivamente ao ensino de Cristo. É quando o que é ensinado sempre tem por base os ensinos de Jesus. Essa é a grande diferença da educação religiosa para a educação cristã. E uma palavra que também sempre aparece quando estamos estudando sobre educação, é a palavra pedagogia. E eu quero que você também escreva aí no seu caderno. O que é pedagogia? Essa palavra tem origem na Grécia antiga, que é paidos, criança, e agogê, condução. O pedagogo era o escravo que conduzia a criança até o lugar onde ela receberia instrução e ainda exigia que ela realizasse as lições recomendadas. Então, a palavra pedagogia significa condução da criança ou conduzir a criança. Por isso que está ligada à educação, porque a educação no latim é conduzir para fora. Pedagogia é conduzir a criança, porque a palavra paidos é criança. E o pedagogo era o escravo que conduzia esta criança para o lugar onde ela iria receber as instruções, o ensino, vamos dizer assim, receber ali seu alimento que faria ela crescer. E eu vou começar nessa nossa introdução à educação cristã com uma linha do tempo. Para os nossos alunos que estão assistindo aula presencial, e alguns que já assistiram aula presencial comigo sabem como geralmente eu explico. Eu peço para que o aluno pegue o seu caderno, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui com esse meu aqui, dar uma mostrada para vocês. Eu quero que você deite o caderno dessa forma, tá vendo? Imagine aqui o seu caderno, que você está usando para fazer suas anotações, e você vai deitar ele dessa forma e fazer esta linha aqui. Essa daqui é chamada de linha do tempo da educação cristã. De forma resumida, nós vamos fazer essa linha do tempo para que você possa ter de forma mental o caminho percorrido da educação até chegar os dias de hoje. Vamos tentar? Vamos fazer isso? Quem sabe você consegue reproduzir depois essa linha do tempo. Eu costumo fazer isso sempre na nossa aula de escatologia, para que o aluno consiga gravar de forma mental vamos dizer assim, o que vem depois da outra. Não, deixa eu formular a palavra certa. Os acontecimentos, para que ele possa guardar de forma mental todos os acontecimentos, desde o primeiro até o último, com relação aos acontecimentos do fim dos tempos. Deu para entender? Depois a gente volta a falar mais sobre isso. Entrando na parte da educação, o primeiro ponto, você vai colocar nessa sua linha do tempo, o primeiro ponto é educação primitiva. Educação primitiva. O que seria a educação na sociedade primitiva? Então, você pode colocar a educação na sociedade primitiva ou educação primitiva. O que tem de importante nisso? Porque é importante que você saiba que mesmo antes das letras, do alfabeto, da escrita ter sido inventada, já existia a educação. Sim, já existia o ensino sendo transmitido de pai para filho. Nas sociedades primitivas, a forma de educar era aprender fazendo. Eu quero que você anote aí no seu caderno um exemplo bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 7. Nesse texto, que eu não vou ler agora, nós sempre procuramos fazer um vídeo curto para que os irmãos não fiquem muito tempo ouvindo e aqui acabem dormindo. Então, para que os irmãos leiam depois, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7, diz a ordem do Senhor, o Shema Israel, onde o Senhor diz ao seu povo que eles devem ensinar os seus filhos a lei do Senhor, a palavra do Senhor, quando eles estiverem com ele no caminho,
quando estiverem em casa, sentando para comer, levantando e se deitando, em todos os momentos que fossem possíveis, era para este pai estar transmitindo conhecimento para essa criança. Ou seja, a educação na sociedade primitiva era oral, era uma educação verbal, onde apenas se falava, ensinava através da fala e também através do testemunho, vamos colocar assim, através do que o filho via o pai fazer ou a mãe. A religião era a base de todo o aprendizado. Geralmente se utilizava esses momentos de ensino para ensinar sobre a sua religião, sobre o seu Deus, sobre as suas leis, os seus mandamentos. Hoje, a educação moderna é laica, ou seja, exclui o elemento religioso do ensino. Antes de eu entrar nessa parte da educação laica, só para a gente fechar esse pedacinho da educação primitiva, como eu falei, era uma educação do aprenda fazendo. Diz assim, antigamente esperava-se que o filho seguisse a mesma profissão do pai e no futuro assumisse o seu lugar. Em consequência disto, a educação era dada pela própria família e era realizada pelo processo aprenda fazendo. Nesse tipo de sociedade, a educação é exclusivamente informal. O pai levava o filho para o campo ou para a oficina e lá o treinava, dando-lhe tarefas que começavam pelas mais fáceis e aos poucos se tornavam mais difíceis. A mãe em casa procedia da mesma forma com a filha. Ao mesmo tempo, os pais procuravam desenvolver bons hábitos em seus filhos, tais como respeito pelos mais velhos, veracidade, que é falar sempre a verdade, asseio, que é limpeza, higiene, pontualidade, etc. Esse tipo de comunidade desconhece a escrita, por isso a forma de transmissão da cultura era oral. A ausência da escrita faz com que a experiência acumulada pelos pais, ou melhor, pelos mais velhos, seja bastante valorizada. Os velhos são respeitados por serem a fonte do saber. Chama-se a esta forma de educação preparar para a vida. Então, veja que a educação, ela não começa na escola, ela começa em casa, através da forma como os pais ensinam, que são os mais velhos, assim como avós, bisavós, que têm mais experiência, porque viveram mais tempo, assim também como através da própria convivência, o filho observando como é que o pai faz. É uma pena que hoje em dia as pessoas não têm mais esse hábito de ser modelo para os filhos. Eles até podem falar, olha, não faça isso, não faça aquilo, eu não quero que você faça isso. Mas muitas vezes o que o filho observa é o pai fazendo o oposto, é a mãe fazendo o oposto, é o irmão mais velho fazendo o oposto. E aí a criança não sabe em quem se espelhar, porque a criança nessa faixa etária, quando ela ainda é muito pequena, seu caráter ainda está sendo formado, ela precisa de modelos para se imitar, porque é assim que ela aprende, dentro do que ela vê, do que ela observa, não tanto do que ela ouve. Nessa época, dessa sociedade primitiva, as crianças, elas eram muito mais educadas do que nos nossos dias, onde existe tecnologia, existe escrita, existe escolas. Ainda assim, infelizmente, as crianças estão muito mais desrespeitosas, muito mais sem ter equilíbrio do que nessa época onde nem sequer existia escrita. E voltando à parte que eu falei do Estado laico, uma grande diferença dessa época do estudo primitivo, né, da educação primitiva, era o envolvimento da religião. Hoje o Estado laico, onde eu expliquei para vocês essa palavra laico, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui direitinho, a palavra laico é o mesmo que leigo ou secular, por oposição à eclesiástica. Ensino laico exclui o elemento religioso do ensino
da organização do Estado. Então, hoje o ensino é laico, as escolas não permitem, né, eles excluem todo elemento religioso do ensino. Mesmo as escolas administradas por organizações religiosas, existe a separação clara entre fé e razão. E quem primeiro, não sei se você sabia disso, mas no decorrer das aulas, a gente vai voltar a esse tema. Quem pediu e lutou muito para que isso acontecesse, para que as escolas separassem a religião da educação, do ensino, da razão, foram as igrejas protestantes, isso mesmo, não foi nenhum político, não foi do partido do Lula, foi as igrejas protestantes, isso mesmo, porque na época o domínio católico dentro da educação, que nós vamos chegar ainda nessa parte, era muito forte e os filhos dos protestantes estavam recebendo muita influência católica, sendo que eles agora eram protestantes. Então, depois nós vamos chegar nesse tema, mas para você entender que naquela época, quando o ensino ainda envolvia a religião, vamos dizer que havia um pouco mais de temor, havia mais respeito, havia mais exemplo. Tudo bem até aqui? A gente já está caminhando para o final. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você coloque aí na sua linha do tempo: educação primitiva ou a educação da sociedade primitiva. O segundo pontinho que você vai colocar na sua linha do tempo é educação grega. Isso mesmo, eu tenho um resuminho aqui, se depois se eu precisar eu leio mais uma parte mais extensa. O meu resuminho de educação grega que você vai colocar aí é: primeiro, a educação grega ela era paga, somente os ricos podiam usufruir dela. E o objetivo da educação grega era preparar o jovem para governar. Seu conteúdo era voltado para cultivar a alma, que era a psique, através da música, e também cultivar o corpo, através da ginástica, buscando o ideal grego do corpo perfeito. Então, na sociedade, vamos dizer assim, grega clássica, havia também os escravos, como eu falei lá do paidós, que é criança, né? E do agogê, que é conduzir. Lembra que o pedagogo era um escravo? E isso, irmãos, não tem nada a ver com cor, tá? Não tem nada a ver com ser negro ou deixar de ser negro. Era uma pessoa que era escrava, ela não tinha, vamos dizer assim, não tinha terras, ela não tinha dinheiro, ela não era rica, era um trabalhador, mas era uma sociedade escravista. E uma das possíveis, uma das vias possíveis dessa transformação foi o fato de que algumas famílias se apossaram das melhores terras destinadas à agricultura, surgindo assim a propriedade privada dos meios de produção. Nesta sociedade, cabiam aos escravos, além de cuidar do trabalho manual, cuidar das crianças e ensinar como professores os filhos dos homens livres. A educação grega, como eu disse antes, era destinada apenas à elite, ou seja, aos ricos que podiam pagar por ela, e era voltada para a formação de futuros governantes. O conteúdo das aulas, como eu já disse, era a música para cultivar a alma, psique, trazendo harmonia, trazendo belo, as virtudes, e também a ginástica, visando o ideal grego de beleza física pelas belas formas moldadas através de cada atividade desportiva. Não sei se você sabe, mas eu acredito que sim, você que é um pesquisador, alguém antenado, né, que gosta de acompanhar notícias, sabe que a criação das Olimpíadas, dos Jogos Desportivos, foram dos gregos, para você ver como eles gostavam de ter seus corpos bem malhados. A questão também do governo, eles escolhiam os filósofos ali para estar dando ensino, instrução aos seus filhos estes que seriam governantes. Tanto que nós temos o exemplo, deixa eu ver aqui o nome dele, do filósofo Sócrates, que foi morto, né, por criticar, a gente vai entrar aqui, criticar a política de Felipe, e ele era professor de Alexandre, que foi um grande governante. Quando foi chegando
A gente vai entrar nessa parte aqui, uma pequena mudança que houve, né? Que é chamado de democracia. Os irmãos sabem que a democracia é o povo tendo oportunidade de votar, de falar, né? Governo ao povo. O poder político que estava nas mãos dos proprietários rurais passou a sofrer pressão, sendo obrigados a compartilhar com outros grupos, especialmente os comerciantes. O século V viu surgir a expansão do poder para além dos limites da aristocracia agrária, o que permitiu o aparecimento de um regime político que recebeu o nome de democracia, onde hoje nós conhecemos, né? A democracia contribuiu para o surgimento das primeiras escolas do alfabeto. Com o povo sabendo ler e escrever, surgiu uma nova modalidade de ensino, a dialética e a retórica, no intuito de dominar o povo pela persuasão do discurso. É isso mesmo. Agora que a democracia permite o povo ter voz, aqueles que querem liderar o povo querem que o povo, vamos dizer assim, seja conduzido por eles. Aqueles que têm a intenção de liderar o povo querem convencer o povo a deixarem eles liderá-los. É a política. A democracia teve grande impacto na educação grega. Nessa época surgem as primeiras escolas do alfabeto, como eu falei, e os filhos dos cidadãos com direitos políticos passaram a aprender a ler, o que criou um problema para os grandes proprietários e para os comerciantes. O controle dos eleitores teria de ser feito agora com a concordância deles, ou seja, quer que eu governe sobre você? Você precisaria convencer o eleitor para deixar que você governasse sobre ele. Daí a importância da dialética, que é a arte do raciocínio, que era quando a pessoa conseguia entrar em debates, né, porque ela tinha argumentos para debater, e da retórica, que é a arte do convencimento pela palavra. É quando você vê uma pessoa que tem um discurso muito persuasivo, onde ele consegue convencer a pessoa a fazer exatamente o que ele quer. Os professores de retórica se tornaram muito solicitados. Assim, a educação grega, especialmente a ateniense, passou a se preocupar em formar excelentes oradores, isto é, os homens que iriam convencer os cidadãos nas assembleias públicas a votar segundo os interesses dos grupos que elas representavam. Não era função do Estado custear a educação. No entanto, a tradição determinava o conteúdo curricular, não sendo permitido falar contra a religião ou contra o regime político vigente. Um exemplo desse controle foi a condenação sofrida por Sócrates, ou que, acusado de criticar o poder, o filósofo foi condenado à morte. Ele teve que tomar veneno, cicuta. Foi o veneno que ele tomou. Então, são coisas que naquela época, né, acontecia. Infelizmente, em muitos lugares ainda hoje acontece, onde a pessoa não pode, um professor, por exemplo, não pode criticar o regime político vigente, nem pode criticar a religião e nem criticar o que está sendo, o currículo que está sendo dado. Mesmo vivendo numa democracia, ainda existem, infelizmente, esses tipos de perseguição. Mas essa era a educação clássica dos gregos. Então vem para a gente fechar, e eu quero fechar aqui com a educação romana. Vocês vão colocar agora aí no terceiro ponto, educação romana, porque após o domínio grego, nós temos o domínio romano. E os gregos, eles, vamos dizer assim, eles copiam praticamente tudo que os gregos têm. Até os deuses, ele apenas troca de nome. No final eu vou colocar um vídeo para vocês bem legal e vocês vão ver que é bem assim mesmo que acontece. Na educação romana, nada mudou do estilo grego. Formar bons oradores para administrar o Estado. E aí nós vamos ver que a cultura grega influenciou tanto o surgimento da escrita e da cultura em Roma, como também uma forma de educação não familiar, institucionalizada na escola.
Veja que nós falamos que, no princípio, de forma primitiva, a educação era no lar. Depois veio para a educação através dos escravos, apenas para os ricos, onde o escravo conduzia a criança para o lugar onde ela iria receber educação, e muitos desses escravos eram os próprios professores. Depois veio a democracia, onde foi necessário se criar escolas, onde essas escolas, né, eles passaram a aprender a ler e também a ter aulas de dialética, de oratória, para poder serem bons governantes e dominar o povo. Mas, no caso dos romanos, que eles seguem o mesmo conceito, eles disseram, isso é que é o melhor, a educação fora da casa, numa instituição. Os conceitos eram os mesmos. O objetivo era formar bons oradores capazes de administrar os negócios do Estado, enquanto para os romanos criavam-se escolas para formar novos líderes, os escritos, os escravos e os estrangeiros, quando muito, tinham uma breve educação profissionalizante. Isso é aqui que você vai ver que surge a educação profissionalizante, na época dos romanos. A atividade docente, por exemplo, de professor, era humilhante, pois a grande maioria dos professores era composta de escravos. Com a implantação do regime imperial, e aqui eu vou dar uma paradinha, que é a parte que eu vou colocar do vídeo para vocês, é como acontece, né, essa mudança do império. Com o império, o líder não precisava mais ser um bom orador. O poder era adquirido pela força das armas, porém, com as conquistas territoriais, era necessário capacitar funcionários, surgindo assim a escola pública custeada pelo Estado. Olha que interessante. De onde vêm as escolas públicas custeadas pelo Estado? Do Império Romano, porque com as conquistas ele tinha ali um grande número de povos conquistados, de pessoas que precisavam se tornar funcionárias, trabalhadores do império, mas tinham que ser ensinadas. E ali a Roma, o Império Romano, cria as escolas públicas, porque a pessoa não pagava para ser ensinada. Quem custeava, quem pagava tudo era o Estado. O que acontece hoje com as escolas públicas dos nossos dias? Com a implantação do regime imperial, significou um fechamento político onde as pessoas passariam a ascender ao poder através da força das armas. Aqui eles já não se importavam mais com a questão da oratória, da retórica, porque não precisava mais convencer ninguém a votar neles. Eles agora tomavam o poder à força. Passariam a ascender ao poder através da força das armas. Essa mudança trouxe um outro caráter à educação romana. Agora, o Estado necessitava de funcionários, viu que eu falei da educação profissionalizante? Para a administração de um império que crescia em extensão a cada ano. Assim, a educação, que até então era encargo dos pais, lembra lá do início, tornou-se obrigação do Estado, surgindo a escola pública, tal como a conhecemos hoje. A cultura geral deixou de ser a preocupação predominante, ou seja, esse negócio de estar estudando sobre arte, filosofia, música, isso já não fazia mais sentido para eles. E cedeu espaço ao ensino de leis e decretos e as aulas de ginástica, né, para modular o corpo, romanas, né? As aulas de ginástica romanas assumiram um caráter nitidamente militar. Agora estes homens se preparavam para ser soldados. Eles não estavam ali mais para cultivar o corpo, para então eles serem belos. Não funcionava mais assim. E eu vou parar nessa parte aqui. Eu vou colocar para vocês um vídeo falando sobre o Império Romano, um pouquinho, só bem curtinho, só para ir dando como é que eu posso dizer, um docinho na boca de vocês do que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos falar na próxima aula sobre a queda do Império Romano,
pelos bárbaros. Num dos vídeos tem até o nome de quem são os povos que invadem Roma e assim destrói, né? Faz com que o seu império, principalmente o Império Ocidental, cai primeiro, depois o Império Oriental cai quase 1000 anos depois. Mas para vocês entenderem, a história desses povos, irmãos, pode ser assim, mas o que isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver com a educação, porque a nossa educação que temos hoje vem da história desses povos, é consequência. Tudo que nós somos hoje da forma educacional é consequência deles, inclusive a parte religiosa, a parte cristã. Então não perca a próxima aula. Aí na sua linha do tempo você já tem educação primitiva, você tem educação grega e tem educação romana. Próxima aula nós vamos falar sobre a influência do cristianismo na educação romana. Que Deus abençoe vocês. Leiam a apostila. Se tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem e até a próxima aula.